Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros alunos do quarto ano. Estamos novamente aqui nas nossas aulas de Processo Civil 3, né? Esse formato de aula tem sido muito interessante e eu acho que muito proveitoso. Apesar de nós termos um tempo menor, é um tempo corrido, né? Nós não perdemos tempo com chamada, às vezes avisos da sala de aula, então ele rende muito. E as aulas ficam bem, diria assim, consistentes nesse ponto, né? E hoje nós vamos falar sobre, já entramos nos recursos extraordinários, dentro do qual o primeiro é o ordinário. Nós vimos embargos de regulação na aula passada e hoje nós estamos aqui vendo os recursos, começamos os recursos extraordinários. Por que são os recursos extraordinários? Porque eles são os recursos que estão previstos na Constituição Federal. E o primeiro dos extraordinários, aí numa troca de palavras, é o recurso ordinário, previsto ali no artigo 1027 do CPC. O artigo 1027 diz o seguinte: serão julgados em recurso ordinário. E nós temos que fazer aqui agora uma junção do CPC com a Constituição Federal, porque esses recursos estão previstos lá no artigo 102.2 e 105.2 da Constituição Federal. Você não vai ter óbice nenhuma de analisar esses recursos se recorrer lá na Constituição. Então pega ali agora a tua Constituição Federal, o teu pai dos burros aqui, e vai lá na Constituição e dê uma olhada no artigo 102.2 e 105.2. Você vai ver que o recurso ordinário, ele é cabível tanto para o STJ quanto para o STF. É um recurso que pode ser utilizado tanto no Supremo Tribunal Federal quanto no Superior Tribunal de Justiça. Então tem essa vantagem. Então não é um recurso específico de uma área. E vocês também estão percebendo que é um recurso já para o Tribunal Superior. A competência originária dele não é do juiz de primeiro grau. Não é. Nem lá para os TJs ou os TRFs. A competência originária é justamente para o STF e o STJ. Então, quando vocês lerem assim, cabe recurso ou cabe isso, quando julgar originariamente os tribunais em ações tal. Então, aqui é um clássico dos exemplos em que a competência já começa no STJ ou no STF. Então, 1027 dá lá: serão julgados em recurso ordinário. 1. Pelo Supremo Tribunal Federal, os mandados de segurança, o habeas data e os mandatos de injunção decididos em única instância pelos tribunais superiores quando negatória a decisão. Vamos pegar aqui. Primeiro, lembram lá no início das aulas, naquele velho modelo que nós estávamos todos juntos, em que eu passei para vocês aqui uma escalinha no quadro, quais eram os tribunais superiores? Os tribunais superiores não são os TJs nem o STF. Os tribunais superiores são aqueles que têm o S na frente. O STJ, o TST do trabalho, o eleitoral, o militar. Então, esses são os tribunais superiores. Da decisão do TJ e da decisão do TRF, que é decisões de segundo grau, eles se funilam nesse ponto e cabem todos os seus recursos no STJ. Então, o STJ é um tribunal superior. Então, e é fácil, né? Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral. Então o esse S que está ali, ele se refere aos tribunais superiores. Professor,
O Supremo também tem F, mas o S aí é de Supremo, o suprassumo. Então, das decisões proferidas nesses tribunais superiores, e como disse, Tribunal Superior são os dos S's, cabe recurso o quê? Ordinário para o Supremo, quando esses tribunais, olhem só, julgarem todos os mandados de segurança, os habeas data e os mandatos de junção decididos em única instância pelos tribunais superiores com denegatória à decisão. Então, quando um desses remédios constitucionais, lembrando, nós já vimos, vocês vão ver isso aqui bem, acho que tranquilo, talvez no 5º ano. Esses tribunais superiores, com a sua capacidade, com a sua competência, perdão, não é o tal do bichinho não, é só tosse mesmo. Esses tribunais superiores, eles podem receber originariamente um mandato de segurança. Vamos pensar na eleição para presidente da República, em que o eleito do TSE receba um mandato de segurança por um candidato a presidente nas eleições. O mandato de segurança vai direto, originariamente, no TSE. Se negatória essa decisão, cabe recurso ordinário para o STF. Então, quais os requisitos aqui? Parece um pouquinho complicado, mas você lê com calma, você vai entender. Isso aqui você tem que fazer igual o boi. Você come, mastiga, engole, volta. Aí tem as meninas que falam, ai que nojo, professor, mas é assim mesmo. Tem que ruminar. Mastiga de novo, o boi fica o dia inteiro. Manda para o estômago, volta. Deve ficar uma meleca horrível, né? Mas ele fica ruminando para tirar todas as vitaminas daquele alimento. Então você tem que ler e ruminar isso aqui. Então, requisitos para o recurso ordinário, na primeira hipótese, para o STF. Você tem que ter um remédio constitucional oferecido originariamente no Tribunal Superior. Remédio constitucional, professor? Sim. Quais são os remédios constitucionais? O habeas data, o habeas corpus, o mandado de injunção e o mandado de segurança. São os remédios constitucionais. E esses, por que são remédios? Porque eles servem para atacar os direitos fundamentais. O mandado de segurança, um direito líquido e certo. No 5º ano eu dou uma aula só, hoje inclusive eu estou nessa parte com os alunos do 5º ano, o mandado de segurança. O que é um mandado de direito líquido e certo? Aquele que se demonstra de plano. O habeas corpus é para proteger o direito de ir e vir. Então, o mandado de segurança cabe para proteger um direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus. Então, quando envolver um direito de ir e vir, é habeas corpus. Quando não é um direito fundamental, não amparado por habeas corpus, ou seja, não está ligado a direito de ir e vir, cabe um mandado de segurança e esse direito tem que ser provado de plano. Ou seja, você não vai criar provas diante do mandado de segurança, porque o teu direito tem que ser já demonstrado de plano, de imediato. Então, nesses casos em que foi impetrado um mandado de segurança, ou um habeas corpus, um habeas data, ou um mandado de injunção, direto no Superior Tribunal de Justiça, tanto é que a gente pode trocar as siglas aí, no STJ, e aí o cuidado, for denegatória a decisão, cabe recurso ordinário para o Supremo, o STF. Isso está previsto lá no artigo 102(2) da Constituição Federal. Então você tem que fazer um link daqui, já que nós estamos falando tudo nesse
situação todas, um link entre o CPC, lá no seu artigo 1027, com o artigo 102.2 da Constituição Federal. Essa matéria é recheada nas provas da OAB e todo e qualquer concurso. Por que é recheado? Porque ela assusta um pouquinho. Mas se você ler, você não precisa ter medo dela não. Você não precisa ter medo dela não. Isso aqui é igual o caso de sogra. De repente você vai chegar ali e dá um medão, né? Mas você tem que saber levar numa boa isso aqui, porque senão a coisa ferve. Então, pensa bem nesse sentido. Veja, mandado de segurança no STJ foi denegatória, perdi. Para onde que eu vou entrar? Você vai entrar com recurso ordinário para o STF. É um recurso assim raro, diria. É um recurso muito específico. Por quê? Porque ele tem que ser só em casos realmente que envolve uma competência específica, geralmente do sujeito passivo, em função do cargo que vem atuar, em questão da função pública. Daí você já entra direto nos tribunais superiores. Então é um recurso assim não corriqueiro, mas corriqueiramente é perguntado nas provas. Aí eu vou passar depois um trabalho desses para vocês também fazer. Então, hipótese 2. Pelo Superior Tribunal de Justiça. Então vocês estão vendo aqui, o 1027.1 é a hipótese do recurso ordinário para o Supremo. E no inciso 2 do 1027 é a hipótese do recurso ordinário para o Superior Tribunal de Justiça. Então, a competência originária do recurso ordinário, ou é STF ou é STJ. É ali que vai entrar com o recurso ordinário. Artigo 102 é STF e artigo 105.2 S do Superior Tribunal de Justiça, STJ. É o inciso 2, em ambos, tanto no artigo 102 quanto no artigo 105 da Constituição Federal. O artigo 102 é da competência do Supremo. E o artigo 105 já trata do Superior Tribunal de Justiça. Então, você vai ver que o recurso ordinário ou é para um ou é para outro. É para o STF somente nos casos dos remédios constitucionais entrado diretamente nos tribunais superiores, que foi denegatório. Olha essa palavrinha, sublinha aí no código de vocês, façam um círculo e escrevam ali Sarandi sábado à noite, porque é perigosíssimo. Sarandi sábado à noite sem toque de recolher, tá? É perigoso isso aí. Puxa o tapete mesmo. E o 1027.2 diz lá, cabe então recurso ordinário ao STJ, que se for na Constituição vai estar igual. 1. Os mandados de segurança decididos em única instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais de justiça dos estados e o Distrito Federal e territórios, quando denegatória a decisão. Então vocês estão vendo que se os remédios constitucionais forem julgados originariamente nos tribunais superiores e denegatória a decisão, cabe recurso ordinário para o STF. Agora, se os mandados de segurança, os remédios constitucionais forem julgados originariamente nos TJs ou nos TRFs e for denegatória a decisão, cabe recurso ordinário para o STJ. Professor, por que tribunais de justiça e TRFs? O Tribunal de Justiça é Justiça Estadual, TRF Justiça Federal. Não existe hierarquia entre Justiça Estadual e Justiça Federal. A Justiça Estadual, ela está no mesmo grau hierárquico da Justiça Federal. Vocês podem falar, professor, mas a Justiça Federal é federal, estadual é dos estados. A única diferença entre as duas é competência. A Justiça Federal
julga casos relacionados à União. E a Justiça Estadual julga casos relacionados às pessoas físicas entre si, que não envolvam a União. Por isso que a Justiça Estadual tem a vara de família, por exemplo. Não tem vara de família em Justiça Federal. Por isso que a Justiça Estadual analisa os casos de revisão de contratos bancários, porque é entre as pessoas, entre a instituição financeira e o indivíduo. Então, são essas diferenças que geram a distinção entre a Justiça Federal e a Justiça Estadual. Aliás, nós estamos hoje vivendo uma guerra também nisso, porque muitos falam da extinção da Justiça Federal. A Justiça do Trabalho é uma Justiça Federal, olha só, faz parte da Justiça Federal e não estadual, e está com os dias contados. Ela vai ser incorporada assim, e isso vai dia menos dias, pela Justiça Estadual. A Justiça Eleitoral é uma Justiça Federal. E propriamente a Justiça Federal, que nós temos aquela corriqueira aqui. Então, das decisões da Justiça Federal vai para o TRF. Das decisões da Justiça Estadual vai para os tribunais de justiça. A diferença, como disse, está unicamente na questão da matéria a ser julgada. Então, o juiz federal não é maior que o juiz estadual e o juiz estadual não é maior que o juiz federal. Também uma questãozinha que costuma cair muito em concursos, tá? Essa aí de organização judiciária. É unicamente por competência. Mas, professor, quando que tem um recurso direto para o TJ? Um mandado de segurança, por exemplo, direto para o Tribunal de Justiça e não aqui na Justiça Estadual. Eu vou dar um exemplo claro. O mandado de segurança tem que ser julgado sempre por uma autoridade superior àquele que praticou o ato. Então, se o delegado pratica um ato, o habeas corpus, eu falo que mandado de segurança e habeas corpus porque são remédios constitucionais. O habeas corpus, mais lá no criminal, porque está direito líquido de IVIR, né? O habeas corpus contra o delegado é julgado pelo juiz de direito, porque o juiz de direito está hierarquicamente superior ao delegado. Então, o juiz criminal julga o habeas corpus do delegado. Um habeas corpus aí contra o juiz de direito não pode ser julgado por outro juiz de direito, porque eles estão hierarquicamente iguais. Então, quem que julga o habeas corpus contra o juiz de direito? É o TJ. Vai ser um habeas corpus diretamente no Tribunal de Justiça. E se houver a decisão negatória desse habeas corpus oferecidos diretamente no TJ contra o juiz de direito, o recurso é o recurso ordinário para o STJ. Falarmos em mandado de segurança. Se entrarem com mandado de segurança diretamente contra um ato que eu venha praticar, vai ser no tribunal. Esse ato do tribunal, entrando originariamente mandado de segurança, negatória a decisão, vai ser diretamente no STJ. O mandado de segurança contra o prefeito municipal é o juiz de direito que analisa. Então, vocês estão vendo que nós tivemos algumas vezes mandados de segurança, muito nesse sentido aqui, em função das decisões dos prefeitos, né? Então, se o prefeito faz um ato, cabe mandado de segurança para o juiz de direito. Aí você está vendo que o mandado de segurança já não é originariamente no tribunal. Então, você já descarta o recurso ordinário. O recurso ordinário é só quando for diretamente iniciado diretamente no tribunal. Aí cabe recurso ordinário se negatória a decisão. Se o mandado de segurança já começou aqui embaixo, é outro recurso, não o recurso ordinário. Mas também podem perguntar, professor, o senhor falou bastante em habeas corpus e não tem habeas corpus aqui. Óbvio que não tem habeas corpus aqui, porque aqui é processo civil. O habeas corpus está ligado ao processo penal, mas o recurso seria o mesmo.
Olha só que interessante. Se vocês olharem lá na Constituição, lá vai ter o habeas corpus. Aqui não tem porque é processo civil, mas na Constituição tem. Então, quando se falar em remédio constitucional, e esse remédio constitucional não começando no primeiro grau, já começando no tribunal, nos TJs ou TRFs, ou lá nos tribunais superiores, liga a antena que é recurso ordinário. Liga essa antena, porque a coisa aí já mudou de figura. Por isso que eu digo, é um recurso assim não muito corriqueiro. Mas o recurso ordinário, já no STJ, essas letrinhas aí vocês vão ter que decorar, né? Tem que gravar na mente. Diretamente, sempre entrar no STJ, ele é muito mais corriqueiro do que o recurso ordinário entrando diretamente no STF. Porque pode acontecer de você ter que entrar com um mandado de segurança contra o juiz de direito, e o mandado de segurança contra o juiz de direito é no TJ. E se denegatória a decisão, cabe recurso ordinário para o STJ, tá? Vamos lá. Ainda cabe o recurso ordinário aos processos que forem parte, de um lado, Estado, estrangeiro, organismo internacional, e de outro, municípios ou pessoas residentes no país. Olhem, se o processo envolver um organismo internacional e de um outro, um município ou pessoas residentes ou domiciliadas no país, o recurso é ordinário. O Estado do Paraguai entra com uma ação contra o município de Foz do Iguaçu. Qual recurso cabível? Recurso ordinário. Onde que você vai entrar com esse recurso ordinário? No STJ. Então, qualquer decisão nesse naipe se envolve diretamente o recurso ordinário, né? B. Os processos em que forem parte, de um lado, Estado estrangeiro, organismo internacional e de outro, isso já falei, né? Perdão. Parágrafo 1º. Nos processos referidos no inciso 2, a linha B, que é o caso que nós falamos agora, contra as decisões interlocutórias, que caberá agravo de instrumento dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses do artigo 1015. Isso aqui é para matar mesmo. Essa questão aqui é para pegar o indivíduo de calça curta. E eu digo que uma questão dessa, numa prova da OAB, de 10, só vocês irão acertar. Por quê? É uma daquelas coisinhas que fica ali nas entranhas do código. O pessoal gosta muito dessas entranhas quando é prova oral. O agravo de instrumento de um processo que envolve o Estado do Paraguai contra o município de Foz do Iguaçu vai para onde? Aí você fala, meu Deus, onde que o cidadão tirou uma pergunta dessa? Aonde que está esse negócio? O agravo de instrumento vai para o STJ. Nessas hipóteses que está aqui. O agravo de instrumento também não vai ser interposto em qualquer outro tribunal, a não ser no Tribunal Superior, que é o STJ. Então, por isso que vocês peguem a caneta aí e rabisque, faça uma careta, uma caveira, coloque o símbolo do Corinthians ali, Deus me livre, coisa ruim ali, porque isso aqui é coisa do bicho. Então, muito cuidado com essa questão aqui, tá? Isso aqui numa prova é para derrubar, vocês não vão cair. Não vão cair nessa, porque é das entranhas lá que se tira uma pergunta dessa. É das entranhas que se tira uma pergunta dessa. Parágrafo 2º. Aplica-se ao recurso ordinário o disposto no artigo 1013, parágrafo 3º e 1029, parágrafo 5º. 1013, parágrafo 3º, se nós formos lá, 1013, parágrafo 3º, o que está aqui?
Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve se decidir desde logo o mérito, tá? Então já vai julgando de imediato. São processos geralmente que não têm muita instrução. Mandato de segurança. Mandato de segurança, direito líquido certo, que se prova de plano. Tá? A questão interessante é essa que nós tivemos agora, envolvendo o presidente da República, a necessidade de demonstrar, de apresentar ou não os seus exames. E, independente de, não é questão política aqui não, é questão de direitos fundamentais. Tá? Pode ser desde o presidente da República até o Rogério Ceni, até o presidente do Corinthians. A decisão tem que ser idêntica. Tá? Por quê? Porque trata-se de, na minha opinião, tá? Eu acredito que os direitos fundamentais têm uma proteção muito grande nesse ponto. E é uma matéria 10 para se escrever em TCC, né? Os direitos fundamentais frente à pandemia. Até que momento eu tenho que abrir meus direitos fundamentais em virtude dessa pandemia? O direito de ir e vir frente à pandemia. O direito de você agora, dos direitos fundamentais, que é uma matéria linda de se estudar, e as tutelas coletivas, usar máscara, né? Usando máscara. Eu não tenho opção. O direito fundamental, não quero usar essa máscara. Tá? Tem que, a você não comprou uma máscara pink, com todo respeito, falando, não vou usar esse treco aqui não. Eu e o professor Paulo, eu quero uma máscara aí com uma coisa assim mais substanciosa. Não vem com uma pink, pô. Se eu sair na rua com uma pink, pelo amor de Deus, né? Aí também já é demais. Vamos lá. Continuamos. Artigo 1028. Os recursos mencionados no artigo 1027, inciso 2, a linha B, aplicam-se quanto aos requisitos de admissibilidade e os procedimentos dispostos relativos à apelação e ao regimento interno do STJ. Regimento interno dos tribunais. Regimento interno dos tribunais é algo que vocês têm que ter em mente sempre. Parágrafo 2º. O recurso previsto no artigo 1027, inciso 1 e 2, a linha deve ser interposto perante o tribunal de origem, cabendo ao seu presidente ou vice-presidente determinar a intimação do recorrido para, em 15 dias, apresentar contrarrazões. Aqui é o procedimento normal, 15 dias para contrarrazões. Parágrafo 3º. Fim do prazo referido no parágrafo 2º, os autos serão remetidos aos respectivos tribunais superiores, independentemente de juízo de admissibilidade. Ou seja, você entra com recurso ordinário perante o tribunal que deu a decisão, e o tribunal de decisão faz o juízo de admissibilidade e encaminha ao Tribunal Superior. Ou seja, aqui nós temos uma prévia, sempre análise da juíza de admissibilidade, ou seja, se o processo tem condições de ser recebido e se ele pode prosperar. Bem, vocês viram que é uma matéria assim, tem umas ciladas, algumas minas jogadas para explodir e te pegar, mas se você ler com atenção, ler com calma, é uma leitura de uns 20 minutos, aí você não vai ter problema nessa matéria que derruba muita gente. E é bom essas perguntas que derrubam os outros, porque você acertando, você está na frente. Certo? Daqui a pouco nós voltamos com mais aulas. Até mais.